Camila já chegou. Espera aí que eu já vou pôr você no ar, Camila. Nós já vamos começar a nossa entrevista. São 7 horas e 32 minutos, né? Também eu fiquei aqui falando de pão, de comida, é isso que dá. Bora lá. Vou colocar você na transmissão, tá bom? Bom dia, Camila. Bom dia, Estela. Bom dia, pessoal que está nos ouvindo agora pela manhã. Tudo bem? Tudo certo com você? Tudo bem também. Hoje está com cara de segunda-feira, né? Pois é, né? Deve ser difícil acostumar achando que hoje é quarta, né? O bom é que é uma semaninha curta, né? Para quem pôde emendar, por exemplo, já é uma semana curta. Exatamente. Depois de amanhã já é sexta-feira, olha só que espetáculo. Ponto positivo, né, de hoje ser segunda, que logo já é sexta. É isso, exatamente. Camila, aqui a gente sempre começa pelo começo, mais básico. Então, eu queria que você explicasse como que é, primeiro da onde você é, para você se apresentar, por favor, e você dizer para a gente da pesquisa, que é o tema da nossa entrevista. Tá bom. Então, meu nome é Camila. A pesquisa que a gente fez foi porque eu fiz doutorado na Universidade Federal de São Carlos, né? E eu defendi o ano passado lá no Departamento de Engenharia de Produção, com coordenação da professora Andréa Lago, né? E aí a nossa pesquisa foi a respeito de desperdício de alimentos, né? Focado principalmente em supermercados e fornecedores, tá? Essa pesquisa teve financiamento da CAPES, da FAPESP, do CNPq, então órgãos públicos que ajudaram a gente a concluir essa pesquisa, certo? E é bacana citar sempre, né? Porque as pessoas às vezes não sabem que para realizar uma pesquisa precisa de recurso e não é pouco, né? Precisa de um recurso razoável. Exatamente, porque eu tive que me deslocar várias vezes para fazer as entrevistas, a gente utiliza alguns softwares para analisar as questões, e é necessário não é muito barato nessas coisas. Então, para fazer uma pesquisa realmente de qualidade, com resultados realmente concretos e significativos, é muito bom ter esse auxílio, né, dessas entidades financiando essa pesquisa. Então, é bom dar esse retorno para a sociedade de que o que a gente está pagando realmente está tendo um retorno, né? Exatamente. E aí posso dar um panorama assim, geral da pesquisa? Fica à vontade. Aí você vai falando e eu vou te interrompendo se eu precisar perguntar alguma coisa. Fica à vontade. Sem problemas. Bom, a gente queria estudar o desperdício de alimentos, mas não na cadeia produtiva de alimentos como um todo, porque não dá tempo, né? Você tem que escolher onde você quer estudar quando você vai pesquisar alguma coisa, né? Então, a gente analisava que existe desperdício de alimentos em toda a cadeia de alimentos, começando desde a produção rural, né, onde a gente vai ter algumas dificuldades, no transporte, né, que sai do campo, que a gente chama de pós-colheita, né, o que sai do campo até chegar em vias de comercialização, então uma feira livre, um supermercado, um restaurante, né, alguma coisa que comercializa esse produto para o cliente, e na própria casa dos consumidores, né? Então, a gente começou a analisar onde a gente queria estudar, porque existe desperdício em todos esses aspectos. E a gente analisou que seria vantajoso estudar os supermercados, eu já vou chegar no ponto do porquê, porque também tem muito desperdício. Então, a gente queria avaliar o que causa desperdício de alimentos e o que poderia ser feito para reduzir esse desperdício e por que não estava sendo feito, né? Se existia alguma prática para reduzir, por que não estava sendo implementada? A gente queria entender o que barrava, né? Então, a gente fez uma pesquisa com 4 supermercados, 3 aqui do estado de São Paulo e 1 de Santa Catarina. A gente coletou esses dados entre 2018 e 2019, por isso que eu digo que a pesquisa científica, de fato, com qualidade, ela demora, né? Até analisar todos os resultados, tudo. Eu defendi só o ano passado, ou seja, a pesquisa, de fato, acabou só o ano passado, mas, enfim, a gente continua pesquisando sobre isso. Então, a gente identificou que, dentro dos supermercados, o desperdício ele ocorre por inúmeras causas. A gente chegou a mapear 26 ou 27 causas de desperdício. Não vou chegar a falar todas aqui, mas... Puxa vida, tudo isso? São bastante. Claro que assim, a gente destrincha em várias, né, para ficar bem claro. Mas eu vou citar aqui algumas assim mais frequentes. Mas por que a gente achou significativo estudar os supermercados? Porque o supermercado, a gente fala que ele está na ponta da cadeia.
Então, é o elo que se comunica muito com os consumidores e é o elo que se comunica para trás, então, com o produtor rural, com o distribuidor. Então, assim, ele tem um papel significativo, né, de ou reduzir ou de gerar desperdício de alimentos. Então, a gente falou, bom, eu acho que é um ponto bem importante para entender o que está acontecendo. Então, talvez, se tiver alguma chance de mudança de perspectiva de desperdício no Brasil, o supermercado tem um papel importante nessa questão, né? Sem dúvida. E, de fato, o que a gente encontrou de causas foi algo assim, já era na literatura, né, que a gente fala, nos artigos, isso já estava claro, mas ainda estava meio obscuro quando a gente ia estudar desperdício no Brasil, porque há poucas pesquisas, né? Fala-se muito, então, nos artigos, fala-se muito de pesquisas que são em outros países. Muito. Então, assim, o desperdício de alimentos, Europa, principalmente Europa e um pouco menos Estados Unidos, nossa, tem pesquisa, sim, estão muito avançados nessas discussões, né? Quando você vem a nível Brasil, América Latina, Brasil, não tem. Então, assim, é difícil até quando alguém me pergunta, a cada X alimentos, quanto é desperdiçado, né? Essa mensuração não tem no Brasil, de você saber de fato quando se mede. E é uma das causas. A gente não mede quanto desperdiça, nem o que se desperdiça. Eu digo isso porque quando a gente vai no supermercado e compra um repolho, né, ou uma couve-flor, você só vê o gominho ali. Você não vê as folhas que saem. E isso é um desperdício. A folha é comestível. Só que isso não vai para o supermercado porque muito por uma questão estética, da gente não valorizar esse produto ali, né, o que sai, e também, né, por um padrão estético. Então, assim, aquilo é jogado fora e aquilo é um desperdício. Culturalmente a gente não está acostumado, né, a comer a usar, né? Olha, eu lembro de... Eu vou interrompendo você, porque esse é um bate-papo para tomar café mesmo, tá? Mas eu lembro que tem por baixo aí uns 30 e poucos anos, olha só quanto tempo. Eu fui fazer uma reportagem em São Paulo do lançamento de um programa do Senac, acho que era do Senac, que era para utilização das cascas na culinária, né, na cozinha do brasileiro. Olha só quanto tempo. Pouca coisa mudou de lá para cá, mas eu lembro bem que nós era só jornalista e eles serviram para a gente uma coisa que estava empanada e pediram para a gente dizer o que era aquilo. E eu, como boa comilã, apostei que era berinjela empanada. Era a casca da banana. Era a casca da banana. E eu apostei que era berinjela. Eu nunca mais esqueci, porque você vai imaginar que você vai usar a casca da banana, e eles usaram, e não era nada demais, era limpar a casca, tirar as tirinhas dela, e empanar como qualquer outra coisa que você faz empanado. E eu acreditei piamente que era berinjela. Ainda mais você coloca um tempero, fica com o gosto do tempero, né? Pois exatamente. Então, essa mensuração do quanto se perde, a gente não tem esses dados aqui. A gente usa uns dados assim de algumas entidades internacionais, mas é muito antigo, muito aproximado, não se tem realmente esse número certo, né? Então, o que causa um desperdício? Se você não conhece onde desperdício, você não sabe quanto, fica difícil de você criar ações para você tentar reduzir. Onde está desperdiçando? Não sei. Aí você vai começar a fazer ações para reduzir aleatórias, né? Porque você não sabe onde está desperdiçando, né? Bom, então vamos entender o que de fato desperdiça, porque lá fora a gente sabe. Será que é a mesma coisa aqui, né? Por ser um país de condições, de dimensões geográficas gigantescas, um clima completamente diferente. Então, a gente queria entender se era diferente ou se era igual, né? A gente viu que alguns aspectos sim igual, mas tem outros que têm umas certas diferenças, né? O primeiro que a gente identifica que ocorre de causa de desperdício nos supermercados a gente analisou fornecedor, só que esses fornecedores podiam ser tanto o produtor rural, um grande atacadista, distribuidor como o Ceagesp, Ceasa, né? Esses que recolhem de vários lugares do país, colocam num lugar só e distribuem para os supermercados, né? A gente identificou que uma das principais é a falta de compartilhamento de informações, ou seja, não há uma comunicação que é muito efetiva e assertiva entre esses dois elos, entre supermercado e fornecedor. Então,
Que tipo de comunicação que não acontece? Então, quando geralmente acontece, é para apagar incêndio, que a gente fala. Então, assim, a comunicação que falta é principalmente compartilhar dados sobre demanda, ou seja, quanto o supermercado espera se vender naquela semana, quanto que o supermercado espera se comprar dos seus fornecedores. E isso, pela perspectiva de um produtor rural, é muito importante, porque quanto é que, pensando numa hortaliça, né, num alface, quanto que eu vou plantar de alface um mês atrás, para eu saber o quanto que eu vou conseguir vender para o supermercado e o quanto ele vai comprar de mim de fato, né? O supermercado teria que ter um jeito, ou pelo menos o vendedor, quem vende para o público, deveria estar avisando o produtor, olha, está aumentando o consumo de alface, por exemplo. Semana Exatamente. Que vem eu vou ter que comprar mais alface do que eu estou comprando agora, é isso? Exatamente. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Essas informações são passadas assim, acabou o alface, você tem mais para trazer aqui para mim hoje? E às vezes a pessoa não tem mais alface para trazer lá no dia, né? Não estava preparado isso. Então, assim, essa falta de comunicação para tudo, né? Para a gestão de estoque. Então, assim, tá acabando alguns produtos que estão frescos, você tem como trazer aqui para mim. Isso é algo que causa muito desperdício, porque você não planeja, você não comunica, é cada um por si, né? Essa questão do fornecedor, igual você falou, tem uma outra ação que a gente identificou para reduzir, que é a gente ter o desenvolvimento mais de fornecedores locais, né? A gente é muito dependente de fornecedores de outras regiões do país, que fica muito difícil, né? Algumas estratégias. Então, exemplo, o melão que a gente consome vem da Bahia. Então, assim, imagina um melão sair lá da Bahia, vir até para o interior de São Paulo, pela logística que a gente tem, pela infraestrutura de rodovias que a gente tem, esse melão chega perfeito, né? Então, talvez se a gente tivesse o desenvolvimento de fornecedores aqui por perto, esse diálogo ficaria muito mais fácil, né? E até cada produtor fazer uma produção regional, né? Pensar na produção regional e não na produção nacional obrigatoriamente, ainda mais com um produto que é tão perecível, né? Que estraga tão rápido, tão depressa. Exatamente. O nosso foco foi essas frutas, esses legumes. O pessoal que vai na feirinha do hortifruti do supermercado, foram esses produtos que a gente fez, né? Porque a gente achava, e realmente é um produto que estraga muito mais rápido do que você comprar um leite em pó, né? Por exemplo. Não significa que não tenha desperdício no leite em pó, mas essa parte tem muito mais, né? Outra causa que a gente identificou que ocorre bastante diz respeito ao manuseio, né? Esse manuseio tem tanto relação dos funcionários do supermercado. Então, não sei se você já chegou a observar quando vai ali no hortifruti, geralmente eles têm que fazer a limpeza da banca, né? Entre a troca de um tomate e o antigo. O que geralmente não fazem, porque não dá tempo de você tirar todos os tomates, limpar a gôndola e pôr tudo de volta. Não dá tempo pela quantidade de coisa que eles têm para fazer. É o que deveria ser feito, mas não faz. Então, quando eles às vezes vão tirar, eles jogam tudo a caixa, assim, aí depois põem tudo de novo. Né? É verdade. Então, esse manuseio incorreto dos funcionários, de jogar, de pegar de qualquer jeito, isso acaba acelerando o processo de maturação dessas frutas, desses legumes, e acaba estragando muito mais rápido, né? E não só o manuseio dos funcionários do supermercado, o produtor rural e tudo mais, como também o nosso manuseio, né? Isso é uma grande diferença para o público, para o consumidor lá de fora, porque lá eles já identificaram isso há muito mais tempo. Então, existe às vezes até uma pressão do tipo, você vai apertar essa manga? Então você vai levar. Aqui não. A gente adora apertar as coisas. A gente vê com a mão, né? Já vi documentário mostrando isso também, né? Que eles chegam lá e não apertam, eles levam. Se não tiver boa, eles voltam para reclamar. Não estava bom o produto que você me vendeu, né? Sim. E a gente não. A gente, em vez de voltar para reclamar, a gente vai apertando para ver se está bom. E aí, como eu já, né, tô esperta, quando eu vou no supermercado, eu fico olhando muito. Aí as pessoas vão lá e apertam o tomate. Eu falei, quer ver? Ela não vai levar esse tomate. Aí é isso, ela aperta, não leva. Aperta, não leva. Aperta, não leva. Aí o terceiro quarto que ela aperta é que a pessoa coloca no saquinho. Então, assim... Gente, mas Camila, para escolher a cebola, esse é meu jeito fundamental. Eu dou uma apertadinha para ver se ela tá mole ou não tá. Vou ter que aprender a escolher as coisas de outro jeito agora.
Mas, Estela, esse é o grande problema. A gente tem uma cultura que impulsiona muito o desperdício para trás. Então, de apertar as coisas. Mas para que você vai apertar? A cebola vai estar boa, né? Então, para que você quer ver se a cebola, sei lá, vai estar durinha? A cebola vai estar. Se você comprar a quantidade certa que você vai usar, ela não vai estragar. Então, primeiro que a gente tem falta de planejamento, de saber o que a gente vai comer durante a semana, ir no supermercado para comprar exatamente aquilo, né? Então, assim, você não desperdiça. E tenta consumir o produto integral, né? Outra coisa é de não apertar os alimentos. Então, vai ver o tomate, olha com os olhos. Se você achar que o tomate está amassado, não compra. Não compra. Mas a gente é acostumado a fazer isso. E esse manuseio acaba impulsionando muito você não ter alimentos frescos no final do dia. Porque o alimento já está detonado de tanto que as pessoas apertaram. E aí isso acaba indo para o lixo. Né? Porque eles não conseguem tirar antes para doação, que isso também é um outro problema, e acaba indo para o lixo. E isso é terrível nos tempos que a gente está vivendo hoje em dia. Já é terrível antes, hoje em dia, então, pior ainda, porque esse alimento está bom. Só porque está amassadinho, né? Aí uma outra causa ligada a isso diz respeito também a padrões estéticos. Ou seja, nós, consumidores, eu sempre falo que começa pela gente. Então, assim, a gente impulsiona muito desperdício para trás, né? Então, assim, a gente quer sempre o alimento perfeito. O tomate ele tem que ser o vermelho 100%, sem nenhum risco. A maçã também ela tem que ser vermelha, linda, maravilhosa. A pera, tudo a gente quer um alimento perfeito. E o alimento ele não é perfeito. A cenoura quase de cera, né? Quase de cera. Quase de cera. Ele não vai ser perfeito, né? Então, assim, você vai ter cenoura que ela não é fina, bonitinha, sem nenhum detalhe, batata também. A gente exige isso e que a natureza não fornece isso para a gente, né? Eu estou vendo os comentários aqui. A Tânia, a Renata, esse da Renata eu já coloquei, mas vou ler. É necessária essa mudança de hábito de não apertar os alimentos, mas vai ser difícil acostumar. Pelo amor de Deus, né, Renata? Ai, vai ser uma coisa aqui, um desespero. Mas aí a Tânia já está terceirizando a culpa. Adorei isso, viu, Tânia? Adorei. A culpa é das avós, ela escreveu aviso, mas eu sei que é avós e mães da gente de apertar os alimentos, viu? Exatamente. Eu também acho. Que é muito cultural, né? Minha mãe também, às vezes, quando eu vou no supermercado, ela começa a apertar. Eu falei, mãe, mas por que você está apertando? Para ver se está bom. Eu falei, mas vê com os olhos. Nós precisamos agora ficar atenta, viu, gente? Porque você mora em São Carlos, Camila? Eu estou morando em Bauru. Bom, menos mal, porque senão a gente ia encontrar a Camila no supermercado e ela falar, lá, tá vendo? Tá apertando. Mas eu geralmente só observo, eu não falo nada, porque eu não sei se a pessoa vai gostar, né? Eu só fico olhando só. Imagina você arrumar uma briga. Sim, eu não falo nada. Então, assim, a gente querer esse padrão estético perfeito gera um desperdício. Muitos supermercados criaram essa estratégia de vender, eles chamam de tem alguns produtores que vendem direto para o consumidor que tem isso, mas alguns supermercados também criam essa estratégia, que é uma estratégia muito boa para reduzir desperdício, que você vende esses produtos. Cebola, às vezes, que vem com um brotinho, a cenoura, que às vezes vem assim, não vem assim, eles vendem isso com preço mais barato. Então, para o pessoal que não liga, você consome um produto que está em perfeito estado nutricional, não está bonito, mas dá para comer? Dá, pronto. E você compra mais barato, que é o que muitos supermercados lá de fora fazem, vendem para estudante universitário, né, pessoal que tem uma baixa renda, ou pessoal que realmente não se importa com isso, compra um produto que vai ser a mesma coisa que uma cenoura perfeita, né, e usa da mesma forma, pagando mais barato, né? Então, esse padrão estético é uma causa muito significativa. Outro padrão estético que envolve, não a aparência, né? Mas a gente vai no supermercado, a gente gosta de ver pilhas de coisa. Na nossa imaginação, não sei porquê, na nossa não, porque eu não vou me incluir nessa, né? Mas a gente imagina que a pilha é sinal, eu nem sei dizer o que, né? De sinal de fartura, né? De fartura.
É de fartura. A gente tem muito esses ditados, né? Ah, melhor sobrar do que faltar, Faltar, né? Então, assim, é, isso não deveria ser falado, né? Melhor sobrar do que é. faltar. Não, cada um tem que comer o suficiente, né? Então, a gente vai no supermercado e vê aquelas pilhas de batata, isso é horrível, porque isso estraga o alimento mais rápido, isso gera mais desperdício, né? Então, essa cultura da abundância, da fartura, é muito diferente dos países lá fora. E o que explica-se é que lá os países lá de fora viveram tempos de guerra, né? 2 guerras. Aqui a gente teve, né, alguns conflitos, mas não essa carência de alimentos como a questão da guerra, né? Porque a gente não teve guerra que pegou o país inteiro, né? Como agora, por exemplo, na pandemia, nós tivemos pandemia e não faltou alimento para ninguém, porque você tinha a produção não está tão próxima da cidade, você tem produtos sendo produzidos em todos os lugares, então, no país inteiro, então, se está faltando num lugar, vem de outro, né? A gente tem uma possibilidade de abastecimento que é muito grande em relação aos demais, mas isso está gerando outros problemas para nós, né? Sim, a gente tem uma produção muito boa, mas o acesso a esses alimentos ainda é muito ruim aqui, né? E acho que quando você faz essa distinção do que você colocou agora, por exemplo, né? De que esse alimento parecido com cera, esse alimento perfeito, né? Que a gente fica procurando ser vendido num valor, e você disponibilizar o outro alimento que não está perfeito num valor menor, já ajudaria a resolver a qualidade de alimentação de uma boa parte das famílias brasileiras que não tem condição de comprar aquele muito caro, né? E que passam a consumir menos alimentos saudáveis, né? Sim. Isso facilita. Sendo bom até o supermercado, né? Leva vantagem nisso. Sim, o supermercado nem tanto, porque ele é bem espertinho, sabe? Mas facilita para o produtor rural, porque ele tira tudo aquilo da terra. Os que não estão perfeitos, ele faz o quê? Porque o supermercado só vai comprar o que está perfeito, porque sabe o que vai vender, né? Mas se a gente faz essa pressão de pode vender um produto que não seja perfeito mais barato, todo mundo ganha em cima disso, né? Que foi também uma das causas que a gente identificou, a falta de colaboração. Né? Então, assim, existe uma falta de fazer essa questão do desperdício fluir por esses agentes, né? Então, falta colaboração, um pouco também de boa vontade, né? Usando a palavra certa, né? Falta um pouquinho de boa vontade. Nossa, de supermercados, de fornecedores, falta um pouco dessa boa vontade. Outra causa também que a gente identificou diz questão de embalagem, né? Então, assim, a falta de embalagens corretas para manusear esses produtos, tanto no transporte, né? Então, muitos ainda usam aqueles caixotes de madeira que não tem higienização, velho pra caramba, que você coloca tudo aqueles tomates enfincado lá e já chega no supermercado com um volume menor, né? Então, isso ocasiona desperdício. A data de validade também é algo que já é discutido lá fora e já estão anos-luz na nossa frente, e aqui ainda é discutido. Houve até um debate para a mudança de embalar da data e gerou um rebuliço nas redes sociais. Eu até aproveito aqui o seu canal para dizer que essa mudança da embalagem, muitos falaram assim, agora vai dar alimento vencido para a população, que absurdo, né? E que não sei o quê. Uma das propostas das mudanças é porque aqui no Brasil a gente usa data de validade até tal dia, né? Então, sei lá, 24/5/2021. Então, passou desse dia, você acha que o alimento, sei lá, ele mudou a coloração e você não pode... podre. Não esquece, não pode mais consumir. O que, na verdade, a proposta, né, da mudança dessa embalagem, que é algo que os países lá de fora usam, que é o melhor consumir até tal dia. Significa que depois daquele dia ele está ruim? Não. Significa que talvez ele não vai estar 100% crocante, vai estar 90% crocante. Significa que ele não vai estar 100% saboroso, ele vai estar 99% saboroso, mas não significa que ele está estragado. Então, assim, o melhor consumir até é o que a indústria, né, o que o produtor fornece, que ele vai estar naquelas condições. Né? Passando disso, significa que ele está estragado, impróprio para consumo? Não. Só significa que algumas características ele não vai ter. Nossa, Camila, você resolveu pendengas familiares astrofísicas agora. Astrofísicas. Porque aí o sujeito vem e fala assim, eu tenho um filho que é assim. Ele fala assim, mãe, venceu a pasta de dente. Eu falei, filho,
Venceu a pasta de dente, abre a pasta de dente, vê se ela está vencida, não está. Mãe, mas está escrito no prazo de validade, que acabou o prazo de validade. Nossa, ele está morto agora. Eu vou me divertir. Principalmente pasta de dente, né? Então, assim. Tem coisa que, óbvio, né? Você vai abrir, por exemplo, um creme de leite, passou do prazo de validade. Você abre e aí você toma mais cuidado. É o meu caso. Se ele tá, o cheiro, como é que tá, a textura. A textura, se tá tudo correto. Tá tudo correto, eu uso. Nossa, ele fica louco. Mãe, tá vencido. Tá vencido, filho, mas não tá podre, ele tá bom. Sim. Vamos experimentar? Aí ele fala, tá bom, mas ele fica cabreiro. Legal isso. Se a gente tivesse essa mudança, né, na data de validade, muitos problemas como esse poderiam ser resolvidos. Claro, a gente não vai sair consumindo tudo que está vencido sem cheirar, sem analisar antes, mas ninguém quer vender um alimento ruim. Então, muitos supermercados lá fora são obrigados a vender aqueles produtos por um preço muito barato que não conseguiram ser vendidos. Então, assim, vai vencer amanhã. Você bota por menos da metade do preço. Mas vai vencer amanhã. Ok, tem gente que vai conseguir consumir. Ou tem gente que vai conseguir consumir mesmo estando vencido, porque está próprio para o consumo. Então, você acaba tirando aquilo, destinando para pessoas que não se importam com isso, e você não joga no lixo. Né? Então, aqui em São Carlos tem 2 lugares que eu sei que fazem isso, e que não escondem. Eles põem lá no carrinho, bem na entrada, e colocam lá assim, promoção, põe o valor, e você já sabe, quando você chega nesse ponto de venda aí, que hora que você chega lá, que aquilo lá você vai olhar, ele está para vencer. Nunca cheguei e já estava vencido, nunca. Mas vai vencer daqui 2 dias, vai vencer daqui 1 dia, né? Sim. Alguns lá de fora, os supermercados lá fora, vendem vencidos, porque a legislação permite. Agora, aqui não. Mas, assim, se você tira um pouco antes, sabe que não vai vender aquilo, então, assim, tira um pouco antes, coloca por um preço muito barato e disponibiliza isso para as pessoas. A gente não está vendendo... E avisa, né? E avisa, deixa avisado, né? Mas, enfim, a gente tem uma série de questões culturais no Brasil que dificultam isso, né? Então, assim, a legislação também ela atrapalha no Brasil, então, assim, a gente não tem muitos avanços nessa discussão de desperdício de alimentos, para você ter uma ideia. Aquela lei de política nacional dos resíduos sólidos, que trata de o que você vai fazer com o resíduo, pensando em desperdício de alimentos, ele se torna um resíduo, né, quando você joga no lixo. Tem 10 anos já da abertura dessa política e até hoje muitas pessoas, muitas gente não se movimentam para atender essa legislação. Há 10 anos. Então, assim, isso é uma legislação tão importante em nível mundial que a gente não segue, né? Então, assim, a legislação é algo que impacta bastante, de ter medo de doar porque vai acontecer alguma coisa. E isso já foi aprovada uma lei recente que tira a culpa do supermercado caso aconteça algo. Então, assim, ter essa noção de que ninguém vai doar um alimento estragado para a população, isso é algo muito importante de ter essa comunicação, que não há. Então, você vê que são, assim, às vezes, várias causas que vão ligando uma na outra, né? Então, se eu tivesse uma melhor comunicação, talvez o consumidor não fosse apertar tanto as frutas e os legumes, talvez melhoraria essa questão da data de validade, da doação. Então, assim, não vai vender. Então, tô vendo que essa banana aqui, ela já está ficando bem escura, o consumidor não vai consumir, mas eu consigo tirar para fazer um bolo, uma geleia, ou tirar para doação, porque a ONG vem buscar hoje já leva para a instituição de caridade. Pô, você dá um fim para esse alimento comível ainda, né? Não vai para o lixo. Né? A gente pegava eu era voluntária numa instituição aqui de São Carlos que fazia pizza para vender, né? De tempos em tempos. E o sacolão próximo a essa instituição sabia, né? E aí, quando tinha tomate, que era uma quantidade grande de tomate que estava longe de estar bom para vender, né? Já tinha passado bem. Eles doavam, né? Vinha uns baldão enormes, a gente punha máscara, sentava, ia separando os pedaços, porque aí para você fazer o molho de tomate, quanto mais maduro, melhor, né? Melhor, exatamente. Então aí a gente ia separando, né? O que estava bom, o que não estava para fazer o molho, e fazia o molho ficava maravilhoso. Aí levava um pouquinho de molho para o dono do sacolão também, porque ele gostava do molho. O molho ficava maravilhoso. Exatamente. Então, assim, mas isso exige planejamento, de você olhar lá o tomate e falar, tá no ponto para fazer molho.
e você tirar ele rapidamente, né? Então, se você não tem essa comunicação rápida ali dentro da loja, aquilo acaba estragando com fungo. Aí eu concordo de você não comer, certo? Já com fungo lá, tudo verdinho, não comer e jogar no lixo, sendo que você poderia ter tirado antes, né? Exatamente. Mas aí a gente entra num ponto complicado para o brasileiro, né? Que é planejamento e organização. Eu falo sempre aqui, se a gente tivesse o mínimo de planejamento e organização, até em empresa privada, porque não tem, né? A gente vê isso que é um problema cultural do brasileiro, independente se é público ou privado, a gente já resolvia tanto problema, né? Mas é duro você fazer o brasileiro planejar as coisas, né? Ele não quer, ele resiste. Para quê? Como para quê? Por que não, né? A pergunta. Sim, exatamente. É algo tão, assim, positivo, né, de ser feito, tem tantos resultados, porque não é feito, né? E pode falar. Eu ia perguntar para você do que vocês apresentaram, o que você encontrou como possível solução para essas coisas. Uma das coisas que a gente identificou como solução foi que a gente trazer esse fornecedor para dentro do supermercado, para facilitar um pouco esse diálogo. Então, alguns já têm até uns grupos no WhatsApp que eles conversam, gerente de loja do supermercado, por exemplo, conversa com o produtor, mas, obviamente, é um produtor regional, que tem essa facilidade. Porque alguns me relataram assim, dia de calor, você quer o quê? Comer uma melancia. E aí, às vezes, você foi no supermercado no dia anterior, você não comprou a melancia. E aí começou a fazer calor e falou, vou no supermercado comprar melancia. O cara não se planejou de que ia fazer um calor gigantesco para comprar melancia. E aí começa um monte de gente para comprar melancia. Então, se você tem um contato frequente ali, rápido com o fornecedor, isso facilita falar, você tem mais melancia para me enviar? Tenho, te envio em meia hora. Pronto. Né? Então, assim, você consegue ter a venda na loja, certo? Isso tanto para reduzir desperdício, quanto para facilitar a venda nas lojas. Então, assim, você colocar o fornecedor, né, que é algo tão importante para o supermercado, dentro ali daquele diálogo, dentro das operações do dia a dia do supermercado, isso facilita a redução do desperdício, né? Outra ação que a gente identificou para reduzir o desperdício é melhorar essa comunicação com os consumidores. Então, exemplo, em alguns supermercados que eu vou, às vezes tem alguém que fica falando, né, emitindo notícias, principalmente agora da pandemia. Então, use máscara, né, limpe suas mãos, vamos combater o coronavírus. Né? Se você talvez tivesse um locutor ali falando alguma coisa, né, tipo, escolha os alimentos, tente escolher os alimentos sem apertá-los, né, porque é possível verificar com os olhos, né. Ou, vai estragar uma banana? Temos aqui uma ótima receita de bolo. Encontre no caixa a receita do bolo, né? Então, assim, se você cria essa comunicação, por mais simplista que seja, mas você já vai enfiando ali na cabeça, né, do cliente, isso melhora a questão do desperdício, né? É um grande começo, vamos assim dizer, né? Então, melhorar essa comunicação com o consumidor já é algo que pode ser feito. Outra ação que a gente identificou é treinamento. Então, assim, fornecer treinamento, conscientização, acho que talvez seja a melhor palavra, né? Para os funcionários. Então, assim, uns acabam voltando essa conscientização para bonificação. Então, se você tem um número de perdas menor naquele setor, você ganha um incentivo salarial no final do mês, né? Porque você deixou de desperdiçar, a margem do supermercado acaba aumentando, né? E isso pode voltar para o funcionário. Mas quando não há isso, você voltar para uma perspectiva de fato de conscientização de que aquele alimento foi plantado, usou terra, água, energia, e tudo aquilo no final, né, tudo aquilo acumulado foi jogado no lixo, sendo que a gente tem milhões de pessoas passando fome no mundo. Então, assim, deveria ao menos tocar um pouco todas as pessoas, né? De você ter uma conscientização melhor quando você vai comprar, quando você vai manusear, quando você vai fazer os alimentos em casa, né? Outra prática que a gente identificou é de criar grupos dentro do supermercado para mapear o que gera desperdício, né? Parece até meio bobo, mas isso não é feito. Então, de você pegar pessoas que são responsáveis por várias áreas dentro do supermercado, então o pessoal que fica no estoque, repositor, o cara de prevenção de perdas, o gerente de loja, o cara que compra as coisas do fornecedor, você reunir essas pessoas para mapear alguns produtos que mais vendem, por exemplo,
e ver o que gera desperdício. Porque muitas vezes, quando eu ia em algum supermercado e eu perguntava que atividades que geram desperdício, eles tinham dificuldade de lembrar e de mapear. Né? Então, se você tem esse comitê que a gente fala, né, um comitê de prevenção de perdas mapeando, o fiscal mesmo fiscalizando, isso ajuda tanto a operação do supermercado a não ter desperdício, né? Até uma pessoa que fica ali do lado, né, falando com o consumidor, criando um pouco essa conscientização, pode facilitar. Mas parece uma coisa que devia ser óbvia, né? Muito, né? Mas é o que eu falei antes, a gente acha que a iniciativa privada tem planejamento e organização, e não tem, né? Não Exatamente. tem. A hora que você chega nela, você vê e fala assim, cadê o planejamento, né? A gente já sabe o que vai acontecer durante o ano, né? Sim, exatamente. E é impressionante isso, né? Porque a gente aqui no nossa rotina, por exemplo, né? Agora está chegando o final do ano. Eu tenho 2 irmãs e a gente sempre faz Natal e Ano Novo junto. Então, a gente já está pensando o que é que nós vamos fazer no Natal e Ano Novo para comprar com antecedência, não deixar para comprar na hora, porque os preços sobem, né? Tem algumas coisas que a gente já compra, porque você já pode deixar congelado. Uhum. É a coisa mais óbvia do mundo, mas muita gente não faz, deixa para comprar em cima da hora e paga mais caro. Exatamente. Que é o que acontece na iniciativa privada e no poder público também. Falta de planejamento gera desperdício e gera pouco lucro. Né? Total, se a gente pensar assim, eu compro corretamente achando que eu vou vender aquilo, e aí eu tenho o melhor planejamento, eu consigo vender mais. Alimentos mais frescos do que alimentos já passados, eu consigo vender mais. Então, esse comitê parece que é óbvio, mas eu só vi em um supermercado, esse comitê, e ajudou bastante eles. É o supermercado que tem menos desperdício, né? Eles têm nutricionistas nas lojas, então isso facilita será que tá bom ainda para o consumo? Tá. Já pode tirar para fazer geleia, que eles têm essa produção própria, né? Pode. Então, essa produção própria do supermercado, de vender um molho próprio, uma salada de frutas, geleia, bolo. Nossa, fala o nome do supermercado que pode. Pode falar o nome do supermercado se você lembrar. Mas eu que não posso falar. Mas, enfim, não, esse que eu entrevistei não fica no estado de São Paulo, só isso que eu posso dizer. Então, que pena, né? Então, assim, e essa prática de você retirar a banana que já está um pouquinho mais escura, que é excelente para fazer bolo, então, ao invés de você comprar mais banana para você fazer o bolo do supermercado, você vende a banana. Não vendeu? Você tira aquela banana que está mais escura, mas está ótima para fazer um bolo e um doce, e você usa isso para aumentar a sua margem de lucro do supermercado. Mas isso exige o quê? Planejamento. Então, de você ficar verificando isso ali e não ter. Até na nossa casa também. Comprei banana suficiente e não usei, vou fazer um bolo, né? Eu vou falar outra causa porque eu acho que é importante dizer aqui para vocês. Quando a gente vai no supermercado e compra a banana, a gente quer geralmente 7 bananas. Vai ter um caixa aqui com 6 e outro com 6. Eu não quero levar 12. E aí, o que você faz? Você tira uma do caixa, né? Porque você quer levar 7. Aí vem outra pessoa e fala, eu quero 8, eu vou tirar mais um caixinho aqui. Aquelas 2 que ficaram largadas lá, aquilo não é vendido. Eu geralmente vou no supermercado, eu cato as unitárias, porque eu sei que ninguém vai levar, né? E eu trago aqui para casa. Mas geralmente as pessoas não compram. Não compram as coitadinhas que ficam soltas lá. Ninguém compra. Pode observar, quando você vai, tá tudo embaixo, as que ficaram soltas, porque você queria 3, você não queria as outras 2, vai jogando. Então, geralmente, a que tem 2 ou 1 sozinha, não vende. Então, o que o supermercado poderia fazer? Já retirar e colocar com preço mais barato, ou retirar e já colocar para fazer um bolo, uma geleia, mas não, eles deixam lá. E aí, acaba que no final do dia você esquece, a banana já tá preta, às vezes você não consegue enviar para doação e você joga no lixo. E quando, Camila, eu vou fazer outra pergunta também. Qual é a consequência desse desperdício todo para nós todos? É assim como eu disse. Porque eu acho que falta para nós também essa noção do qual é a consequência, né? Total. Eu acho que assim, primeiro identificar que a consequência ela já ocorreu quando você não comeu o alimento. Porque ele plantou, precisou de água, recursos, mão de obra, tudo aquilo para jogar no lixo. Então, assim, você gastou água, você gastou energia, fertilizante, insumos, mão de obra, transporte, e você jogou no lixo. Então, acho que a consciência já começa aí.
Segundo, que a gente produz muito alimento no Brasil. O Brasil é um grande produtor de alimento, apesar de ser a maioria commodity, mas, enfim, a gente ainda produz muito alimento. E, assim, tem um número até na Embrapa, né, de 140 milhões de toneladas que a gente produz no ano, 26,3 milhões vão para o lixo. Então, assim, é muita comida que vai para o lixo, né? Embora esses dados sejam meio desatualizados, mas eu imagino que não mudou, não diminuiu, talvez tenha até aumentado. Então, assim, eu acho que a maior consequência é saber de que a gente vai aumentar o número de pessoas no mundo e que a gente não está diminuindo o desperdício, pelo contrário, a gente está aumentando a produção a mais, gastando mais insumos, mais energia, mais água, para produzir um alimento que já é suficiente para alimentar a população, e a gente está jogando fora. Entendi. Tem até um dado mundial que é interessante, que analisa que a gente não precisa aumentar a produção de alimentos para alimentar todas as pessoas. A produção de alimentos já é suficiente para alimentar a população mundial. O que precisa ser feito é melhorar a distribuição para não ter desperdício, e que é o que a gente não faz. Então a gente ocupa mais terra. Essa distribuição é brava, né? Eu já falei aqui também várias vezes que a gente não precisa aumentar a fronteira agrícola brasileira, porque o que nós temos ocupado, as áreas que nós já temos ocupado com a produção agrícola, é mais do que suficiente para alimentar todo mundo, né? Todo mundo. Esse é um dado importante, ó. A Yara está avisando aqui, ó, que na geladeira dela, ou fora, não tem desperdício. Aqui usamos a criatividade, é isso mesmo. Exatamente. Está certíssima. Tem várias receitas na internet com algo que, tomate passado, o que fazer? Tem várias receitas, né? E aí aquilo que você talvez não usou, então aqui em casa, por exemplo, tem alguns talos que eu uso para fazer farofa, um arroz de talo, então talo do brócolis, talo do espinafre, alguma coisa assim. Mas às vezes quando tem muita coisa, eu uso para fazer um caldo. Então você bota tudo os talos lá junto e você faz um caldo depois para fazer um arroz, para fazer um risoto, né? Ou não vai usar? Bota na composteira e usa como adubo para as plantas. Vou te dar uma dica, então, para você usar. Você pega todos os vegetais que sobraram, que não são suficientes sozinhos para fazer alguma coisa, dá uma cortada grosseira neles, né? Limpa, coloca numa assadeira, rega com azeite, com tempero que você gosta, bota no forno, fica um show. Sim, e ainda é facinho de fazer. É aquela receita de uma panela só, né? Que a gente fala, de uma assadeira só. E esse assado fica perfeito, né? Fica perfeito. É só você deixar. Eu falo sempre isso para quem eu dou a receita, você tem que deixar, começar a querer dar uma queimadinha nos vegetais que você colocou ali, o repolho, por exemplo, né? Uhum. Ele tem que começar a dar uma tostadinha. Quando ele começa a dar essa tostadinha, aí você pode desligar e já pode comer, que fica maravilhoso, fica maravilhoso. Rita Lobo. E aí, um último ponto, assim, 2 que eu queria destacar é você criar essa facilidade de você já retirar os alimentos que não vão vender mais, né? Porque o consumidor não quer daquele jeito, mas você já destinar para doação é um ponto muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, as ONGs, elas estão aí para facilitar esse diálogo de tirar com os próprios caminhões dela e já destinar para as instituições que elas têm cadastradas, mas isso depende de planejamento e comunicação com o supermercado, né? Só teve um só que eu fui, que eles já conseguiam, o mesmo que fazia as compotas, o único que já retirava antes de não vender, e quando eu ia lá no estoque deles no fundo, já estava lá as caixas separadas para doação, porque a ONG já ia passar no dia seguinte para buscar. Se você lembra, ai meu Deus, a ONG vai passar daqui 15 minutos, não dá tempo, e aí você acaba jogando fora, né? E o segundo não só os supermercados, mas como também nós, consumidores, mas isso é para tudo, né? Estou falando de desperdício de alimentos aqui, mas isso é para tudo na vida. Impulsionar o governo, impulsionar a legislação para que essas pautas sejam, assim, existem várias pautas de desperdício de alimentos na Câmara, e isso não anda. Então, assim, a gente precisa pressionar governantes, deputados, esse pessoal que cuida realmente da legislação, que isso seja aprovado ou não, para que isso vá adiante. Se de fato a gente não pressiona, não é uma pauta importante para eles, né? Então, tudo parte da gente, né, também. Então, a perspectiva de assim como a gente causa, a perspectiva de mudança também vem de nós, né? Aí eles passam um ano discutindo a eleição do ano que vem,
e não discute o resto, né? Não discute economia, não discute a questão alimentar, que é importantíssima, não discute educação, não discute saúde, não discute nada, porque eles estão só discutindo a eleição de 2022. Exatamente. Aí dificulta tudo, né? Camila, adorei, achei o máximo. Acho que a gente vai depois destrinchar essa pesquisa aí para você voltar mais vezes, porque foi muito legal. Muito legal. Só a história do apertar aqui que eu vou levar para você. Virou e mexeu, eu vou falar da história do apertar aqui no Bom Dia Café. Pode deixar. Eu levo essa palavra para todo mundo que eu vejo, que eu falo, às vezes alguma sementinha eu planto, né? É isso? Não, mas você acabou de plantar várias, porque tem uma mulherada assistindo aqui. Pode ter certeza que pelo menos metade delas já vão começar a pensar, não é para apertar. A Camila falou que não é para apertar. Você vai apertar, aperta muito sutilmente, sabe? Para não danificar. Já começa assim, já está ótimo. Ah lá, o Cláudio Carvalho está falando, conversa sensacional. É verdade, foi mesmo. Muito bom, viu, Camila? Parabéns pela pesquisa, né? Eu vou aqui dar ênfase numa outra questão da sua pesquisa que eu achei, num outro aspecto dela que eu achei fundamental. Você não foi lá só levantar os dados, mas você levantou as causas e também apontou soluções. Isso de apontar soluções é fantástico, viu? Parabéns pela pesquisa, obrigada. Parabéns pelo trabalho todo e já estou com o seu contato, vou ficar esperta aqui, porque eu vou pensar, nós vamos pensar nisso de novo, vamos falar dessa pesquisa outra vez. Tá bom, obrigada, viu, Estela, pelo convite, eu fico à disposição aí para qualquer diálogo, porque eu acho que é importante a gente manter esse diálogo com o público, né? Sem dúvida, lá, a Tânia também mandando parabéns, Camila, sensacional aí, muito bem. Obrigada. Todo mundo gostou, eu também, achei muito legal. Querida, muito obrigada. Obrigada. Viu? Uma boa segunda-feira ou quarta-feira para você. Bom início de semana. Tchau, Beijo, Estela, tchau, gente. Até tchau, mais. Obrigada.